Oi, gente. Esperar entrar um pessoal aí. Oi, Peter, tudo bem? Só esperar ali entrar, já chamo ela pra gente começar. Marcelo, vem? Ah, boa. Lia tá aí, então bora. Cheguei! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Rezando para a internet funcionar do começo ao fim. Em nome do Instagram, amém. Vai dar, vai dar. E aí? Olha, foi um remember muito interessante buscar minha carreira de novo e olhar tudo que eu fiz e rever fotos e achar cadernos de treino para poder falar um pouco do como que eu comecei, né? A história minha no Saldanha, ela levou um tempo para começar. Teve uma história antes da minha história no Saldanha, mas eu vou esperar você guiar aí e eu vou contando para vocês. Tá bom. Ah, eu ia falar pra gente esperar, nem o Caco não entrou, né? Caramba, cadê o Caco? Eu tô sempre conversando com ele aqui. Tato e Mas, Paulinho são pedras fundamentais das lives. pois é, pois é. Mas a gente pode ir começando. Se você quiser, já. Aí, conforme o pessoal entrar, eles vão pegando aí. Você que sabe. Certo. Eu acho que eu posso falar da minha história antes da minha história, né, no Saldanha, Tá porque bom. quando eu comecei a nadar, o Saldanha tinha muitos atletas. O Saldanha era abarrotado em todas as equipes. Então você tinha que esperar vaga para entrar na equipe, né? Para você nadar pelo Saldanha, você tinha que esperar uma vaga. E quando eu cheguei no Saldanha para treinar, na secretaria disseram não tem vaga. E aí eu tive que buscar a natação, aprender a nadar em uma academia. Fui buscar no Olympic Center, que era perto da minha casa. Então eu e minha irmã aprendemos a nadar no Olympic Center porque a secretaria do clube disse que não tinha vaga para a gente treinar. Como na academia os resultados começaram a ficar mais, como a gente pode dizer, expressivos, a minha mãe achou por bem que a gente voltasse no Saldanha e buscasse a informação com o técnico. E nosso primeiro contato foi com o Caco. E minha mãe chegou para conversar com ele e ele falou: como assim não tem vaga? São poucas, mas existem. E aí a gente falou: então tá bom, então a gente vai do Olympic Center para o Saldanha para começar a nadar. E a gente, de fato, no começo só queria nadar de verdade, né? Eu e minha irmã, problemas respiratórios, então a gente queria aprender a nadar e já tinha uma prévia pela academia em si. Então chegou, o CAC chegou, agora eu posso falar mal dele. Faça favor de tomar cuidado com o que você vai contar de mim, senhor Rogério Guimarães. O senhor sabe muita coisa da minha vida. E aproveitando, vamos fazer o blogueirinho, a blogueirinha aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Aperta esse aviãozinho e manda para todo mundo, porque eu vi o Caio dizendo que não estava aparecendo essa live na página de entrada. Então aperta o aviãozinho e senta o dedo para todo mundo que vocês sabem que nadou comigo, que não nadou comigo, que gosta de Saldanha, que fez parte da história, para ouvir um pouquinho. Tem bastante coisa engraçada para contar. Eu espero que o Paulinho não entre para não contar meus podres aqui, porque o Paulinho é mestre de contar tudo aquilo que eu fiz de engraçado no Saldanha. E não foi pouca coisa. Então a minha mãe chegou, minha mãe acabou de entrar agora. Oi, mãe.
Ela chegou e do Olympic Center nós fomos para o Saldanha e a minha mãe, em contato com o Caco falou: não, tem vaga sim, pode vir. E eu lembro que eu fui para o Saldanha de roupão rosa, óculos rosa de borracha grande e uma toquinha de pano. Na primeira vez que o Caco me viu, ele falou assim: onde você vai com esse óculos? Ai, as histórias com o Danilo Lima são maravilhosas também, tem várias. Onde você vai com esse óculos? Eu falei, então, eu vou treinar ali. Não, esse óculos você vai jogar fora, porque esse óculos é óculos de academia. Aqui é um clube, então aqui você vai ter que ter um óculos de nadadora. Já cheguei tomando bronca, esculacho. Falei, beleza, vamos lá. E aí a minha história no Saldanha começou nas mãos do Caco, sofrendo bastante dentro e fora d'água, mas sempre com muito amor. Assim, eu ouvi as outras lives das pessoas falando, ai, Caco era bravo. O Caco era bravo, mas hoje, como mãe e como professora, ele só estava fazendo o papel dele, porque se ele não fosse daquele jeito, a gente provavelmente não teria sido o que nós fomos e o que nós almejamos, não só dentro d'água, como fora também. Então, eu entrei na equipe pelas mãos do Caco e, no primeiro momento, ele começou a fazer o nada tudo. Então, torneio de 1.500, 400. Pensa numa pessoa que nunca gostou de nadar crawl na vida. Eu só gosto de nadar peito, gente. Pensa assim, nadadora de peito, nasceu para nadar peito. Não nasceu para nadar costas, borboleta. Mas ele fazia a gente nadar tudo. Olha lá, já vai começar as histórias. O Danilo falando que eu comia 20 pedaços de pizza na Cristal. Eu vou chegar nessa história, tá, Danilo Lima? Fica tranquilo. Eu nunca gostei de perder para menino, Bia. Sabe, que nem você. Eu nunca gostei de perder para menino. Então, eu sempre ia para cima dos meninos de igual para igual. 23. O Caco deu um número exato. Eu fiquei em terceiro nessa competição de comer pizza. Eu só perdi para o Ruizinho e para o Carlão, eu acho. E eu fui a terceira. Eu nunca E gostei de tem perder a para meninos. E aí eu do almoço que vocês comeram, que você comeu 1 quilo, que inclusive eu achei uma foto que comprova, mas Sim, assim, não comprova, eu, porque não tem ali a nós temos comanda. Ó, o Carlão tá dizendo aqui que isso é verdade. Ele estava lá, ele pode dizer. Eu tenho uma foto da mesa do dia que eu comi 1,2 kg e alguma coisa. O Caco chegou a perguntar pro Paulinho. Paulinho sabe o número exato do meu peso. Paulinho, nossa, o Paulinho sabe dígitos que eu jamais lembraria. Então, ele tem uma... Eu comi 1.200 e alguma coisa, 1,2 kg e alguma coisa no prato do quilo, no Rio de Janeiro. Tomei uma coca, tomei sorvete. Gente, eu comia muito, mas muito, muito mesmo na natação. E não gostava de perder para menino, então eu comia mais se eles fossem competir comigo. Mas a história dessa é real. Eu comi mais de 1 kg no Rio de Janeiro. Olha lá, 1.260. Eu comi, gente. Essa pessoinha aqui comeu mais de 1 kg no quilo, porque eu era dessas. Mas essa é uma história, Mas, uma das minhas 1.000 histórias comendo pelas competições do Brasil. Olia, mas essa época que você entrou com o roupão, com a touquinha, com óculos de não nadador, você era o quê? Mirim? Você era bem novinha? Você já era Eu 14? era X. Olha lá, o Coca de 6. Você para de falar das minhas coisas. Gente, eu comia muito, já isso já basta. Comi 23 pedaços de pizza, comi 1 kg de alimento. É isso aí, gente. Era eu. Não faço mais isso, que até minha idade não permite mais. Mas eu era petis. Quando eu cheguei no Saldanha, eu era petis. Então eu entrei no Saldanha como petis. Eu não lembro se petis 1 ou petis 2. Eu acho que petis 2, porque a minha irmã entrou junto comigo e ela era petis 1, se eu não me engano. Então a gente começou na mesma idade. Eu acho que era petis 2, porque logo eu já fui para o infantil e eu me lembro do Paulista de Infantil em Catanduva. Foi uma imagem que é bem clara para mim. Tenho até umas fotos aqui que eu achei da nossa equipe. Pessoas que são meus amigos até hoje, né? Que a natação trouxe para minha vida. E que a maioria tem a mesma carinha ainda. Só mudaram de vida, mas a maioria tá todo mundo exatamente como era antes. Quem que era essa equipe? Você lembra? Quer dizer, se lembra, Era você falou. Fala. Gregory, talvez você nem tenha conhecido, porque o Gregory parou de nadar muito cedo. Daniel Amado, Roberto Pizarro, Jéssica Leque, Elaine, eu, Juliana Moura e Paulinho e Rui e Bruno. Na verdade, o Bruno não era dessa época, que o Bruno é um ano mais novo que eu. Então, era eu, o Rui, Elaine, Jéssica, Juliana, Paulinho, Roberto, Daniel e o Rui, de peso Legal. também. Pois é. Essa era a nossa Lembro equipe de...
Eu lembro muito, assim, sempre que eu lembrava muito de você com o Rui e o Paulinho, sabe? Pra mim era meio que o trio, assim, né? Na época que eu te conheci, que aí já foi em 99, vocês andavam bem pra caramba, acho que era os três andavam pelo Pinheiros, né? E então eu não sabia que já tinha vindo desde o infantil, então são anos aí de uma relação, né? Legal. É, eu, Rui e Paulinho sempre fomos um trio dinâmico, porque eu sempre gostei muito das meninas, mas eu sempre preferi andar com os meninos, né? O Nakamura e o Davi não são nem da minha idade, o Caco. Eles são um ano mais velho que eu. Nessa época do Paulista de Catanduva, né, era infantil, era só nós. Mas depois, quando a gente virou juvenil, a gente aderiu a essa equipe de Davi, Nakamura, Ana Paula, a Leteia, Natália. Ixi, tanta gente, Heloísa, muitas pessoas que... Robertinha, Yamaguchi, nome que não vai acabar mais. Tati Pontes, enfim, um monte de pessoas. Lígia Barreiro. E aí vai subindo as idades cada vez mais velhas. Então eu sempre gostei de andar com os meninos. Eu sempre fui um pouco maloqueira, né? Eu nunca gostei de andar com as meninas porque as meninas, elas brincavam comigo, mas eu me identificava mais com, né? Tanto que eu tenho uma foto aqui de uma das gincanas da quadra. Senhor Guilherme, marqueteiro, hoje está aqui, ó. Senhor Olha, Guilherme está aqui. E eu bem maloqueirinha, com o chefe da equipe amarela, andando para um lado e para o outro da quadra, porque eu era assim, eu gostava bastante da bagunça, eu gostava bastante de estar onde tinha confusão, apesar de não gostar de me envolver, eu estava sempre envolvida, porque os meninos faziam a besteira, eu estava junto, eu tomava bronca. Então, aí teve uma época bastante assim marcante na nossa equipe, que tinha o Anderson, o Rui, o Bruno, eu, o Carlão, e a gente fazia muita bagunça no vestiário, fazia um eco danado do banheiro do Saldanha para a quadra de basquete. Segunda-feira, que só tinha gente no clube, era dia da gente fazer eco e ficar gritando. Eu não posso dizer as frases que eram gritadas, porque o horário não permite, mas a gente era muito, muito, muito feliz dentro do Saldanha. E a gente passava o dia inteiro lá dentro. Então, assim, tinha o treino físico antes da água, né? Então a gente chegava no clube umas 2 horas, 2h30, e ficava no clube até tipo 10 horas da noite. Carlão, tu, meu brother sempre, tamo junto, morro de saudade. A gente fez dupla, a gente ganhou, a gente. Olha, a equipe do Saldanha, do começo ao fim, com todas as formações, teve um momento onde muitos foram saindo para o Santa Cecília, mas nós ficamos nós tínhamos uma irmandade. Não era uma amizade, a gente sempre foi irmão. Sempre foi um muito ligado com o outro, um muito amigo do outro. Tinha o Danilo dizendo que tinha o tiozinho que ficava doido, porque a gente fazia horrores no banheiro do Saldanha. Então, assim, eu fiz muita bagunça no clube, eu fiz muitos amigos no clube. Eu conheci pessoas que estão na minha vida até hoje. A galera que nadou comigo mora no meu coração, independente de eu ter contato ou não. Então, graças a Deus, hoje a gente tem redes sociais que eu consigo, né, estar com você aqui, estar com pessoas que cada um foi para um lugar. Mas o Saldanha me trouxe basicamente tudo que eu sou hoje. Posso dizer assim. legal. E você, fora essa parte da bagunça que eu quero falar disso, porque eu acho que isso é muito marcante no momento, quando que você percebeu que você nadava bem? Porque você sempre nadou bem, né? A Olha, gente aqui tem que então, falar, né? sabia que outro dia eu briguei. Outro dia eu briguei com uma galera falando assim, boa. Eu falei, gente, eu nadei bem. Eu não fui uma nadadora maravilhosa. Eu não me olhava com esses olhos. Para mim, eu fazia. O resultado que eu tinha era fruto do meu esforço. Até eu ouvi o Mussa falando que o tanto que ele treinava era o tanto que vinha de resultado, e eu me senti igual, porque eu treinei muito, treinei assim, roubei muito, mas treinei muito também. Eu lembro de uma passagem, quase todas as minhas passagens vai ter caco no meio, tá, gente? Fiquem cientes que é isso aí. Ele passou um treino pra gente, acho que era uma sexta-feira chuvosa, e o treino era um treino de vai e volta. Aqueles treinos enormes que a gente tinha que descer e depois o treino voltava tudo de novo. E aí ele falou: quem roubar, começa de novo. E eu não usava lente de contato ainda, sempre usei óculos. Só fui colocar lente com 16. Eu devia ter 13, sei lá, 12.
E aí, eu, uma bela hora, afundei achando que ele não estava me olhando. E ele estava. E aí, ele fez eu voltar ao treino e começar tudo de novo. Eu te amo, viu, Caco? Como Te você amo. afundou? Sim, você achou que Eu, ele ia te... nos 5 metros, eu fiquei mergulhada lá embaixo. Que, na época que eu nadava lá, antes de vocês entrarem, a equipe mais velha jogava futebol nos 5 metros. Durante o treino, eles desciam nos 5 metros e ficavam um jogando bola imaginária com o outro lá. E eu, toda malandra, amiga dos meninos, achei que ia fazer igual e que ia ficar tudo bem. Só que não. O Caco viu e eu não enxergava. Eu só escutei o assobio dele falando, vai voltar e vai começar de novo. E eu voltei e comecei de novo. E foi assim. Olha lá, ele me ama, eu também te amo. É um clássico. Aí volta e eu roubando era um clássico. Eu e Everton. Everton era um ano mais velho que eu, mas o treino de peito era eu e ele. Já fizemos 10 de 200 perna de peito. Já fizemos um monte de coisinhas assim que hoje vocês não têm nem ideia. Nenhum nadador faz o que a gente já fez naquela época. Inclusive, eu achei no meu caderno de treinos o dia do 100 de 100. Tem aqui, ó. 31/1/98. 98 tinha gente que vai estar assistindo que de repente nem tinha nascido ainda. Meus alunos da escola falam 98, professora, eu nem pensava em nascer. Eu falei, pois é. 100 de 100, crawl com palmar, para 1h40 de intervalo. Foram 2h46 nadando 100 de 100. Então, assim, no meu caderninho de treinos não vai me deixar mentir nunca mais, entendeu? No meu caderninho não mente, tem um saco. Era uma marca da nossa equipe que eu nunca vou esquecer. E se um dia eu fosse treinadora, que era o meu sonho inicial quando eu fiz educação física, jamais seria isso, jamais. Mas nesse momento. Mas olha, é um clássico. Eu acho. Até hoje. É um clássico. É um clássico e eu sou a sobrevivente do 100 de 100. Eu posso fazer parte da seita dos sobreviventes do 100 de 100. E lá para 98, eu comecei a aparecer. Foi assim, não foi do nada. Um pouco mais. Em diante, eu dei um boom. Eu fui para uns jogos abertos em Araçatuba, até o Caco estava com a gente como técnico. E nesses jogos, eu despontei. Literalmente, eu desencantei. Eu antes, que era nadadora de peito e que fazia diferença no âmbito da natação. Então, 98 é o marco da minha história na natação. Dali para frente, eu comecei a realmente me mostrar presente. Então, eu passei a aparecer em jogos abertos, daí começar a ficar entre as 3 sempre nos jogos regionais. E em seguida, comecei a despontar em campeonatos. Eu nunca... Olha que engraçado. Pelo menos na minha memória, eu não tenho memória de ser campeã paulista. Nunca fui campeã paulista. Sempre fui segunda ou terceira. Se eu tiver errada, cá, com o Paulinho, se tiver aí, me corrijam. Mas na minha memória, eu só fui segunda ou terceira. Jogos abertos e jogos regionais, sim. Agora, paulista, eu nunca consegui, se eu não me engano, ser primeiro lugar. Vou dar uma de Paulinho aqui. Você foi campeã paulista, Lia. Olha, ó, você teve um paulista em 99, que foi no Saldanha. Você ficou em quarto no 200 peito. A tua irmã ficou em terceiro. E você ganhou sem peito. Você fez 1,14,95 e ganhou a prova. E a história do meu sem peito do 1,14 tem uma curiosidade muito engraçada. Esse 1,14 veio, mas eu estava tão bem nessa época que eu fiz esse tempo, que o Danilo Lima, o Danilo Carrega não entrou, né? Porque o Danilo Carrega fez uma aposta comigo teve um troféu da primavera no Inter. E eu tinha ficado ruim do ombro e comecei a treinar só perna por umas 2 semanas. Então, meio que eu puli para aquele campeonato
sem ser a época disso. E aí, no campeonato, eu tava me sentindo tão bem que eu falei assim, cara, hoje eu vou nadar para sunga, fizesse. Eu fiz nesse dia 1:13,99. Foi na minha natação. Então foi 1:13,99. Ninguém acreditou, porque não acho. E dali em diante eu comecei a despontar. Então, esse paulista provavelmente foi em sequência, porque antes dele eu não tinha feito nenhum tempo tão baixo. Então, pode ter sido o seguinte a ele. Então, olha, gente, eu fui campeão paulista, eu não lembrava, mas a Bia me lembrou. Você já estava nadando pelo Pinheiro, né? Isso foi em 99. Aí até Ai, queria chegar nisso. Porque realmente, né, em 98 você, além desses jogos que o Caco falou dele, né, falou que foi muito marcante, que você, da Flávia Sugimori, né, e aí no fim do ano você me lembrou que você foi 8ª no Finkel, né, que é um resultado muito bom, você foi finalista de um campeonato absoluto, né, então assim, foi no 200 peito, você tinha 16 anos, né, 98? Em 98 eu tinha 16. E nessa época era muito surreal, né? Alguém de 16 anos estar na final. E eu não tinha a menor noção do que era estar na final. Eu fui ter essa noção no ano seguinte, quando eu peguei a final A do 100 peito, que era assim, o 200 no desespero. O 200 eu nadava porque me mandavam. Até com raiva eu nadava. E nadava bem, mas eu gostava mesmo era do 100 e do 50. E quando esse Finkel, ou Troféu Brasil, não me lembro agora, acho que era Finkel, que eu fiquei entre as 8 do 100 peito, pra mim foi tipo assim, zerei. Zerei a natação, porque na eliminatória eu tinha ficado entre o terceiro e o quinto tempo eram mesmo quase iguais, assim, era 1:15, 1:16, todo mundo bem próximo. E eu lembro até agora, tinha a Ellen Borgo, que era uma nadadora excepcional e tinha ficado muito próxima de mim. E aí, nesse ano, e naquela época, a gente já falou, e em outras lives também vocês falaram sobre isso, sobre o emocional. Eu não segurei estar na final A do 100 peito e eu fiquei em sexto, eu acredito. Eu não me lembro, sexto ou sétimo. De terceiro para quinto, né? Porque era o mesmo tempo. Eu acabei ficando lá para o final, de sexto para sétimo. Mas era uma experiência única nadar a final, ouvir o Mário Xavier falando o nosso nome, dá vontade de chorar tudo de novo. E não sei como é que ninguém não falou pra mim assim, não vai chorar, hein? Porque toda vez que eu falo, eu choro. Então, é isso aí. Legal, Lia. Eu lembro de assistir, né? Porque você já não estava no Saldanha nessa final A, mas eu continuava torcendo. E eu ia te perguntar justamente, porque você falou que você sentiu que zerou, né? Quando você começou a se destacar, qual que era o objetivo? Era justamente esse, chegar numa final A? Você chegou a pensar, almejar algo mais ou não? Era mais isso mesmo? Eu queria estar em seleções, né? Eu não tinha uma meta, tipo assim, eu quero ser a campeã absoluta brasileira. Eu queria estar entre as melhores e eu queria estar numa seleção. E até coloquei aqui o meu marco maior, meu agasalho. Quem foi sabe. Ó, Lia. É verdade! Olha o Caco falando meus podres de novo. É bom que assim eu não choro. Eu comi, o saudoso Mário Xavier não quis o lanche dele no avião. E aí eu comi. Como tudo nas minhas histórias tem comida, eu comi. O Mário Xavier me deu o lanche dele. E foi, né? Só deu pra mim, tá, gente? Ninguém comeu o lanche do Mário Xavier. Só eu. Danilo Lima tava sempre do meu lado, né? Assim, eu comia mais que ele sempre, mas ele tava sempre do meu lado. Mas assim, eu queria estar numa seleção e eu queria, de fato, estar entre as melhores. Então, eu nunca imaginei, nunca botei como meta ser a melhor, até porque tinham meninas muito maravilhosas nadando na mesma época que eu, mas eu sempre sonhei em estar entre as melhores e pegar uma seleção, que foi, eu participei da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, uma etapa, né? Então, participei dessa etapa do lado de Massura, Gustavo Borges, Fernando Che, os tops
tops da natação estavam lá, tomando café do nosso lado, conversando como iguais, né? Que éramos, mas imagina, pra gente, Gustavo Borges sentado do meu lado, Xuxa tá do outro lado, imagina. Né? Patrícia Comini, eu até peguei aqui no meu caderninho que teve um Open no Pinheiros que eu só perdi para ela. Muito honrada de só ter perdido para a melhor nadadora do país, absoluta por anos, dos 100, 200 peito. Ela e a irmã dela. Então, para mim, ter nadado com as argentinas para nadar, mas as brasileiras eu estive entre as melhores e hoje são minhas amigas ou colegas de rede social e eu sou muito grata por ter participado dessa etapa, dessa. Legal. Eu não sei se o Caio vai me falar aqui, mas eu não sei se é a Milene ou a Patrícia que tem uma filha que nada pra caramba, campeã brasileira. Porque ela casou com uma prima e ela tem uma filha que nada muito, muito mesmo. Também, né, gente? Com o DNA dos dois não tinha como ser diferente. Verdade, verdade. Legal. E mas aí, assim... quero falar, antes de falar mais um pouquinho de resultados, eu queria falar que o Saldanha marca a minha vida em todas mas eu tô travada para vocês também. Tá meio travado para mim. Para ouvir? Acho que agora tá. Tá para ouvir? Tá. O Saldanha trouxe tanta coisa boa para minha vida que hoje eu namoro uma pessoa que eu conheci no Saldanha, lá atrás, que foi meu amor de adolescência naquela época e hoje é meu namorado de novo. Depois de a vida inteira andando, depois da gente... eu me casei, me separei, depois ele se casou e se separou, mas hoje somos um casal que iniciou lá no Saldanha. Então, o Saldanha até isso trouxe para mim de volta na minha vida. Eu não sabia disso, que legal. Essa a nossa história começou no Saldanha, eu tinha 13 anos, ele tinha 16. Hoje eu tenho 38 e ele tem 41. Ele era nadador também? Ele era da equipe do Vinícius, que eu não sei se você conheceu. Era um outro professor que dava treino também. E nós nos conhecemos no Saldanha. Então, hoje, eu namoro um fruto do Saldanha. Então, Saldanha até isso fez a diferença na minha vida. E sou grata. Sem o Saldanha, não estaria hoje namorando com o Adriano. Então, Adriano, te amo. Obrigada, Saldanha. Então, eu ia te perguntar, eu ia para os resultados, mas eu queria te perguntar isso. Você nadou no Saldanha, você nadou pelo Pinheiros, treinando no Saldanha, e você nadou pelo Santa, que é um lugar muito legal também, nadei lá. Mas o que o Saldanha tem de especial que esses outros lugares não têm? Se não fosse o Saldanha, eu não teria nadado no Pinheiros. Começa pelo começo, né? Eu só pude nadar pelo Pinheiros porque o Saldanha tinha um polo. Então, o Saldanha tinha o polo do Pinheiros e que me proporcionava os treinos de segunda a sexta. Ó a Ju aí, que foi da minha equipe. Ju! Sua linda! Eu treinava de segunda a sexta com os treinos que vinham por fax. Nem existe mais, mas vinham por fax. Alberto Claro escrevia os meus treinos pelo fax. E no sábado, eu, o Rui e o Paulinho subíamos para treinar com a equipe principal no Pinheiros. O Pinheiros é uma coisa de outro mundo. O Pinheiros não tem nada parecido. Nada. Pelo menos na minha vivência de natação, o Pinheiros é uma máquina de atletas. Tudo lá é diferente. Tudo. Estrutura, material, treino, o tipo do treino, como se treina, tudo é diferente. Mas eu sou, de fato, grata em toda a minha história ao Saldanha, porque ele me proporcionou um momento de estar ali treinando pelo Pinheiros, que era um sonho, né? Treinar no Pinheiros sempre foi um sonho. E tem uma curiosidade, eu só não fui embora para São Paulo treinar, de fato, no Pinheiros, porque meu pai não deixou. Na última hora, meu pai desistiu. E aí o Saldanha já estava com uma equipe que não segurava, né, as competições que a gente tinha, era grana, era a época que o Saldanha começou a perder um pouco do incentivo financeiro que tinha. E aí o Santa comprou, Ana Carolina também foi da minha equipe. Ai, que linda, gente, tá todos velhos aparecendo aqui para falar com a gente, adoro. E então o Santa meio que comprou o meu passe do Pinheiros
para que garantisse que eu participasse das competições todas dentro do nível que a natação estava naquele momento para mim. Então, eu poderia ter voltado ao Saldanha se ele tivesse a estrutura financeira para isso, né? Então, o clube já estava entrando num processo bem delicado. A cooperativa do Caco e do Marcelo já estava lutando muito para manter as competições, para manter a equipe. Então, naquele momento, eu me lembro do incentivo do Caco, vai, porque vai ser melhor. E assim, eu fui, sem medo de ser feliz. Então, não tem um lugar que seja mais grata que o Saldanha. Legal. E vamos ver, me conta mais história sua com o Eu vi Paulinho. que o Guilherme entrou, ele tá aí. Guilherme, se você tiver aí, eu quero mostrar você pequenininho para você ver. Você não viu porque eu mostrei antes. Eu tenho umas fotos aqui que eu quero ver se eu consigo mostrar também. Quer ver? Torneio que o Caco fazia todo mundo nadar. Eu travei de novo, mas se Deus quiser eu vou... Então aqui no Tumiaru, eu aqui nadando crawl, por incrível que pareça, um pódio meu nadando crawl. Não tinha ninguém nadando, né, gente? Porque era Flávia Neto de Jesus ganhando a prova, era a Elaine de la Casa como segunda e eu como terceira. Acho que não tinha mais ninguém na prova, porque eu ganhando competição, medalha de crawl, era a treva. Aqui tem um alojamento em Curitiba. O Caco falou de Curitiba, a gente ia muito para lá. Então tem o Bruno, o Evald aqui, a Robertinha Yamaguchi, a Jéssica, a Natália, o Rui, a Elaine, o Gregory. Eu tenho milhões de fotos aqui que eu poderia passar dias mostrando as fotos de todo mundo. Tem aqui uma foto minha Mas essa aqui do Guilherme. O Guilherme, eu não sei se ele tá ou não, mas o Guilherme pequenininho, gente. Olha isso, ó. Guilherme pequenininho. Isso aqui eu tenho que postar e marcar ele para ele compartilhar num TBT da vida. Eu tenho muita foto de todo mundo pequenininho aqui. O Saldanha teve vários uniformes. Eu tive pelo menos uns 4 diferentes. Nós fomos Saldanha Olympic uma época que a gente foi parceira do Olympic Center. Nós fomos... Ixi, eu tenho no mínimo 4 fotos de uniforme diferente. Mas o que eu amava de paixão, que eu não sei onde foi parar, era a minha parca azul, que eu não sei onde foi parar, era o uniforme que eu mais gostei de ter, tá usando na natação. Usei por um tempo depois. Tomei bronca porque eu entrei com ele em outros clubes, mas eu usava e eu achava muito. Um ano em Polo no Pinheiros e 2 anos no Santa. Todo o restante, a minha história vem no Saldanha. Então não tenho como falar de outro lugar senão de lá. Legal. E conta uma história com o Danilo Lima, que o meu irmão falou no começo ali que tem história. Que ele conte, porque eu sou desmemoriada. Nossas histórias têm no mínimo 20 anos. Então, assim, há 20 anos atrás eu lembraria. Hoje é muito difícil. Eu posso contar que a gente, de repente, Danilo Lima e eu estávamos sempre juntos. Danilo Lima sempre gostou de fazer graça com as pessoas, então vários balizamentos, ele tirou sarro de alguém, eu estava do lado quase para apanhar junto com ele. Mas eu espero o seu irmão contar. Teve mais alguém, o Celiprande falou que tinha histórias para contar. Eu quero as histórias aqui na minha mesa. Eu quero saber que histórias são essas que vocês lembram de mim, que eu não lembro. Mas essa foto aqui da nossa gincana foi realmente muito especial, muito especial. As gincanas do Saldanha são marcantes. Eu nunca vou esquecer daquela quadra lotada. Eu tenho uma foto aqui também de uma festa de Halloween que nós fizemos, onde todo mundo foi fantasiado. Aqui, ó. Todo mundo foi fantasiado, ó. Rui, Bruno, Anderson, Laura Meyer, Thalita, Patrícia. Ó, Rio de Janeiro. Eu e o Musta fomos para o Rio de Janeiro competir. Eu não lembro se foi Troféu Brasil ou se foi Finkel, mas também fui muito bem. O Musta me ajudou bastante em emoção. Eu e Danilo Lima comparando bíceps. Bia, eu tenho um problema muito sério que até hoje continua. Eu não sei perder para menino, entendeu? Me incomoda. E na musculação, eu fechava o leg press. A gente fazia musculação na Marathon naquela época. E eu fechava o leg press. Nadadora de peito tem que ter a perna muito forte. Nada 70% perna, né?
Então, eu ficava brava quando alguém tinha um braço maior que o meu. Então, eu e Danilo Lima ficávamos comparando o bíceps. Hoje eu não posso mais mostrar, porque eu não tenho mais aquele braço, tá? Quem mais? Ó, o Danilo falou que fez um 20 de 100, que perdeu pra mim. Acontece, né? Acontecia. E eu ficava brava de perder pra menino. Aí eu acabava ficando meio raivosa e treinava o triplo. Aí acontecia isso. Mas a gente tem muitas histórias. Nós temos histórias com a galera mais velha, com a galera mais nova. Eu sempre estava na bagunça ou na confusão, mas não era eu que fazia confusão. Que fique claro isso aqui. Eu só estava no meio. Sabe que o Danilo Lima, né? Ele é um dos principais treinadores de peito hoje. E teve um... Meu orgulho. Danilo Lima, meu orgulho. De fato, quando ele começou a ser técnico, eu olhei bem para ele e falei assim, cara, sem palavras, porque a gente passou por muita coisa dentro d'água, né? E ser técnico é ter a oportunidade de transformar o que a gente vivenciou em concreto na mão de outra pessoa, né? Então eu sou muito, muito, muito orgulhosa do Danilo, da Maressa também, que foi minha concorrente dentro d'água, mas é minha amiga, que hoje é técnica no Santa, né? Mas faz dentro d'água, mas amigas fora. Então eu tenho muito orgulho de todos aqueles que estiveram do meu lado dentro d'água e hoje estão na borda, porque quando eu parei de nadar em 2000, final de 2001, começo de 2002, eu fazia faculdade de educação física, fui até o fim e eu queria ser técnica feminina. Era o meu sonho quando terminei a faculdade. Por conta da natação e por também não ter visto na minha história inteira uma técnica mulher de equipe principal. Eu via de equipes de base, mas tinha uma no Corinthians, uma loira compridona. Exato, mas não tinha. Então eu tinha um sonho utópico de que eu seria a técnica número 1 feminina de uma equipe principal. Só que quando eu me formei, eu vi que eu ia ser engolida se eu tentasse. E aí eu me desencantei com a educação física, me afastei por 2, 3 anos e depois retornei. Mas era um sonho. E quando eu vejo meus amigos que cresceram comigo, vivendo esse sonho e fazendo desse sonho realidade, cara, só palmas. De verdade. O meu irmão perguntou da Cris, né? Eu ia te perguntar isso, porque vocês nadavam as mesmas provas, ela era um ano mais nova, né? Mas assim, vocês disputavam. Tem vários resultados de troféu aqui que eu achei. Final B. Você em segunda na final B, ela em terceiro. Um ano que ela pegou em 9, né? Como que era competir contra ela? A Ju tá falando aqui, ó. A Cris e a Lia não discutiam quando era adolescente. Não, era quase porrada, no caso. Não era nem discussão. A gente sempre teve, né, a rivalidade da prova. Então, eu dava graças a Deus quando era o ano que eu subia e ela ficava. Porque a gente não tinha que passar por isso. Né? E aí, isso aqui também era outro lado. Porque a minha série, nós sempre pegamos finais. Então, a minha série da final era depois da dela, por idade, vai juvenil 1 e 2. Então, ela estava ganhando a prova embaixo e eu pronta para pular para a minha. Então, eu me emocionava com a dela e me desvirtuava para a minha. Isso quando a gente estava em épocas separadas. Quando a gente estava em épocas juntas, era muito difícil. A minha irmã sempre foi muito agitada, muito nervosa, né? E eu sempre fui mais a paz e amor do que... E ela ficava brava de perder para mim. Mas eu sempre fui mais velha. Então, em alguns momentos, ela conseguiu realmente ganhar de mim, mas a experiência da idade fez com que eu ficasse mais na frente do que ela. Provocou, hein? Não, imagina. Amo minha irmã de paixão, mas em alguns momentos não deu. Não, e assim, aquilo, né? Na hora você quer ganhar, não tem jeito, né? Na hora ela é irmã, na hora ela é um braço e uma perna do lado da minha. Paz e amor, só que não. Eu era um pouquinho tiro porra de bomba, mas para nadar eu era uma pessoa mais tranquila. Claro que eu aprendi a bater os braços na cara, na perna, para poder me agitar para nadar, e isso me transformou numa pessoa mais evolutiva na natação. Eu, quando comecei a nadar, eu era muito retraída. Meu namorado fala isso, que quando ele me conheceu, eu era toda, né, calminha e tal. E o crescer na natação me transformou em mulherão, né? Eu tinha que ser mais para poder ganhar, para poder crescer, para poder fazer mais. Porque se eu continuasse sendo menininha, talvez eu não chegasse em lugar nenhum.
Então eu acabei tendo que me transformar. Então eu e minha irmã nunca saía, mas saía discussão de vez em quando, porque a gente nadava, infelizmente, a mesma prova. E eu achava o estilo de vocês diferente, né? Eu achava o seu estilo lindo, assim. Eu lembro, sabe, de você nadando. E eu queria saber se você nada ainda hoje em dia. Eu tô com mussa, eu só nado para molhar o bumbum. Eu peguei aquele ranço de ter treinado demais, me esforçado demais, ter feito demais. Então, já competi como master. Logo que começou a onda dos masters da minha época, quando a gente se transformou master, teve algumas competições onde todos foram convocados para nadar. Eu ia sem treinar, chegava lá, ganhava uma medalhinha, ficava super feliz. Aí, não preciso treinar, mas quase morria do coração na última Filipina. Tipo, a última Filipina era eterna. Eu posso sentir a falta de ar da última Filipina do 200 peito, por exemplo, se eu pensar nela, entendeu? Então a sensação era a mesma. Você sabe, é sufocante. E naquele momento, eu comecei a competir. Fiz umas 2 ou 3 competições de Master. Mas não é pra mim treinar que nem o Caco, nadar que nem você. Não, não, não. O Caco me contando, porque graças a Deus a vida continuou unindo eu e o Caco. E hoje, assim, a gente trabalha juntos e eu vou chorar. E quando ele me contou que vocês fizeram provas aquáticas, eu falei, cara, como assim? Não, tá errado, não pode. Já foi a época, chega. Vocês não têm mais que ficar nadando tanto. Não, porque a Bia fez isso. Eu falei, meu Deus, a Bia tem problema. Porque na minha concepção, hoje eu entro na piscina para molhar o bumbum. Eu entro de biquíni. Olha aí, o Mussa tá aí. Gente, não tem como eu entrar na piscina hoje para treinar 2.000, 3.000. Não tem como. Nem se me derem dinheiro. Não, eu vou pagar para você ir. Não vou. Agora, se Bia, você me chamar para competir, eu vou. é que eu Sem não sou treinar. nadadora, não sou nadadora, eu sou fundista, né? É outra espécie. Então, o Caco me fez fundista por uns anos, porque ele obrigava eu a competir 400 livre, 1.500, mas graças a Deus minhas fibras não eram para isso. Então eu fiquei no 100, 250 peito mesmo. Eu acho que o fundista, ele tem essa coisa, né, de gostar de nadar, né, assim, gostar de treinar, né. E entrou o Gerson aí, o Gerson me deu treino no Santa, nossa, eu adoro. Não, Você treinou com ele também? não, eu já fui direto pro Márcio. Quando eu entrei, a gente acabou tendo um momento juntos, mas o meu técnico sempre foi o Márcio. Olha lá, a Roberta tá aqui. Vou começar a contar as histórias da Roberta também. Roberta, tem uma história da Roberta que eu vou contar. Ó, a Vivian tá falando que eu quero contar. Vivi Balares, minha parceira de raias nas provas da época. Nós não éramos porque quando a gente competia uma contra a outra na natação. Te amo, Vivi. Então, assim, na época que eu fui pro... Olha lá, a Roberta prefere competir do que treinar. Teve uma história minha com a Roberta. Eu, Roberta, Rui, Bruno e Caco, no Rio de Janeiro. Na mesma viagem que eu comi 1,2 kg. Teve uma história muito legal. Ela vai dar risada, todo mundo que tava lá vai dar risada. Não sei se já contaram aqui, eu espero que não. A gente estava indo de táxi do hotel para a competição, ou da competição para o hotel. E a Roberta começou, para de passar a mão na minha perna. Aí todo mundo olhou e falou assim, mas ninguém tá passando a mão na sua perna. Para de passar a mão na minha perna. Mas ninguém tá passando a mão na sua perna. Aí quando a gente olhou, tinha uma barata na perna dela, dentro do táxi. Então essa história ficou marcada para todo o sempre, que ela achou que a gente estava bulinando ela no táxi e tinha uma barata na perna dela no Rio de Janeiro. Ficou para a história da nossa equipe de lá para sempre. E né, a barata no táxi, o meu 1,2 kg na comida. Foi uma viagem muito... A gente conheceu o Cristo nessa viagem. Foi muito emocionante. O Caco levou a gente para conhecer o Cristo. Então eu tenho fotos, tem até em algum desses álbuns que eu separei aqui, nossas fotos no Cristo. Eu só conheço o Cristo por conta dessa viagem. Então, assim, foi... A gente tinha... Cada viagem era um flash. Tudo, olha lá, tá falando que é verdade. É verdade, gente. Isso aconteceu, não é fato, não. Aconteceu de verdade. Indo pro Cristo. Foi isso, Caco, verdade. Foi indo pro Cristo. De fato. Contou dessa história na live e... Pô, também que turma, hein? Você, Rui, Roberta, Paulinho.
Eu, Rui e Paulinho não precisava de mais ninguém. O Rui vinha com as ideias e eu e o Paulinho a gente executava. Quando não era o Paulinho que propunha e a gente fazia. O Paulinho tinha várias ideias muito animadas, né? Então a gente comprava as ideias dele e entrava na brincadeira também. E a bronca sobrava sempre pra mim, que era a menina no meio dos meninos fazendo bagunça. É, porque você quase não estava, né? Eu quase não agitava. Eu agitar, eu gritar, eu falar alto, nunca. Até hoje sou plena, falo baixíssimo. Eu lembrei de uma cena agora. Eu não sei se você e o Rui estudavam no Objetivo. Teve isso? Dávamos. Eu lembro uma vez, assim, do lado da casinha do Saldanha, né? Que eu também não consigo acreditar que não existe mais. Você sentada, o Rui lá com uma lição toda bonitinha, e você assim, puta, meu, o Rui é muito nerd. Eu não estudo desse jeito e tal. Eu lembro disso, assim, eu olhava pra vocês e falava, cara, eles são tão mais velhos, inteligentes, tipo, ela estudando. Treinava antes de ir para a escola. Então a gente treinava na 5h30 e descobria a piscina, eu, Rui, Paulinho, minha irmã e o Bruno, descobríamos a lona, aquela que voou com o mousse, a gente puxou também na borda, muitas madrugadas, e ia para a escola às 7h30. O Carlão tá contando aqui de uma história que é verídica. Teve um abençoado de um revezamento de camiseta, que você tinha que colocar a camiseta do próximo que vinha. E eu sempre fui muito pata. Sempre, gente. Todo mundo sabe. Eu só servi para nadar peito, porque o resto eu sou muito desastrada. E aí, as pessoas iam chegando e você ia colocando as camisetas. Quando eu fui pular, sei lá, tinha 6 camisetas em mim. As camisetas subiram e tamparam a minha cabeça. E eu quase morri real. E todo mundo gargalhando e ninguém me ajudava, achando que eu tava brincando. E eu morrendo sufocada com 5 camisetas na minha cabeça. Gente, foi mais uma das histórias que eu fiz todo mundo dar risada, porque se eu não era assim, não tinha graça, né? Mas foi mais ou menos isso. Legal. E na escola, o Rui sempre foi muito mais inteligente na vida, né? O Rui sempre foi muito mais aplicado e inteligente do que eu, mas a gente passou de ano do mesmo jeito, então não adiantou nada. Você tem contato com ele ainda, não? Olha, o Rui e o Bruno, quando foram para os Estados Unidos, a gente se afastou um pouco, mas nas redes sociais ainda os tenho. Encontrei com o Rui no shopping, sei lá, vai fazer uns 10 anos mais ou menos, e ele não conseguia falar português. Foi muito engraçado, porque ele está morando nos Estados Unidos há muitos anos. E ele não lembrava as palavras em português. Ele falava só, Lia, hi, em inglês tudo. E eu, Rui, você não lembra mais como é que fala português? Ele, it's difficult. Eu falei, meu Deus! Aquele moleque que brincava e corria e não conseguia mais. O Bruno não, o Bruno ainda teve um tempo de continuar falando português normal. Hoje eu não sei, fazem muitos meses, anos até, que eu não tenho contato com eles. Mas a última vez que eu encontrei com o Rui, aos 10 anos, se tiver live com o Rui, vai ter que ser em inglês, moça. Vai ter que ter tradutor automático aqui. Porque ele ficou gringo real. Ele já tem cara de... Que legal, legal. E deixa eu pensar, quem que tinha de menina na sua equipe, Lia? Porque realmente você falou bastante dos meninos, mas quem que era? Na minha época, tá aqui, Ju Brigagão era minha parceira, a Juliana nadava com a gente, nadava costas. Tinha a Jéssica Leque, tinha a saudosa Elaine, que nos deixou, né, lá naquela época mesmo, mas tinha... da nossa idade, era eu, Juliana, a Roberta era mais velha, né? A minha irmã. Então, assim, de menina, nós éramos poucas. A Jéssica parou de nadar muito rápido. Então, nós tivemos a Joyce, que nadou com a gente em um momento lá. Nós fomos para Porto Alegre, a Joyce foi com a gente. Nossa, o Bruno acabou de aceitar minha solicitação no Instagram. Tipo, nós estamos falando dele agora. Ele acabou de aceitar minha solicitação, porque até, sei lá, não tinha aceito. Por quê? E eu acho que eu mandei a live, ele deve ter visto. Se bobear, ele entra, mas vai ter que falar em português. A Mari também entrou na nossa equipe. Então, ó a Silvia Xixi aqui. Silvia Xixi, minha parceirona. Silvia Xixi, minha brother. Ela era minha amiga, ela sempre nadou no Santa, mas sempre foi minha parceira de competição. Em todas as competições, estava eu e Silvia para cima e para baixo. A gente ia uma para casa da outra. E hoje a Silvia está nos Estados Unidos, mandando ver lá, dando treino. Com natação adaptada, a Silvia arrasa, minha amiga. Te adoro, você é muito especial também. Só gente especial aqui hoje, muito legal. Legal.
Deixa eu pensar. Você falou da Elaine, né? O Caco citou ela também. Tem alguma história dela pra você contar pra gente? A Elaine sempre foi. Eu e a Elaine, quando eu entrei no Saldanha, a Elaine era a Elaine Animal, era o apelido dela, né? Porque ela ganhava tudo, ela era muito boa. E quando eu entrei na natação, por sorte, não por talento, eu comecei a chegar perto dela. Então, meio que ela ficou meio incomodada de eu estar chegando muito perto. E ela sempre ficou muito no meu pé. A gente sempre foi amiga, nunca foi melhores amigas, mas a gente sempre foi amiga. Ela era a melhor amiga da Jéssica. E a gente andava junto, vivia junto. No Paulista de Catanduva, mais uma história minha com comida, a gente foi num rodízio de pizza que tinha rodízio de sorvete também. Então você comia a pizza primeiro e o sorvete depois. Obviamente que eu comia a pizza toda do mundo que eu queria e na hora do sorvete eu não aguentava mais. E aí eu lembro de ficar com um pote de sorvete respirando fundo para ver se ele entrava. E ela e o Roberto Pizarro começaram que eu tinha o olho maior que a barriga, que eu só sabia comer, que eu só pensava em comer. Então mais uma história minha que envolve comida. E a Elaine, que Deus a tenha num excelente lugar. Legal. Caco, manda uma pergunta aí, ou alguém que sabe. As perguntas do Caco me comprometem. Caco, faz favor, hein? Mas enquanto ele não manda, me conta dessa tua prova da vida que você me falou antes no áudio, né? Que foi essa final A. Uma lembrança legal, né? Essa final A do sem peito foi uma coisa única na minha vida. Porque quando eu nadei eliminatória, eu não tinha noção direito do que estava acontecendo. Eu estava indo muito bem, né? Era um ano muito bom para mim. Eu tinha vindo de um 13,99, um 14 baixo e assim por diante. Eu fui ficando num patamar que era próximo das meninas. Eu fui olhar nos meus resultados aqui, eu fui de 1,19 para 1,16 assim, ó. Vum! E dali para 1,14 e a coisa começou a acontecer. Acho que a maturação também, genética, né, do meu corpo, junto com os treinos e tudo aquilo que eu fazia, eu acabei ficando bem boa nessa época. E aí eu fui para essa final A e eu me lembro muito bem de ter nadado ela em sentimento de winning feeling. Que depois eu fui estudar, que eu fiz a minha pós-graduação, foi a minha tese da faculdade, o TCC, foi influências do fator emocional em nadadores de alto rendimento, porque eu sofri com isso. E assim como eu, todos os nossos, né, parceiros sofriam também. Então eu só não cheguei num pódio naquele dia porque eu não soube lidar com a minha emoção. E eu levei isso comigo pro TCC. Até quem foi minha parceira de TCC foi a Elissa Matos, também nadadora, no Santa, de fundo com a gente. Era minha parceira de TCC. Nós estudamos e entendemos que 97% dos atletas não sabiam lidar com emoção na hora da competição. Que não precisava nem estudar para saber, mas a gente quis validar com números. E eu fiz, né, nessa época, a melhor prova da minha vida sem sentir. Eu nadei em flow feeling e winning feeling, que são dois termos da psicologia, que eu entrei em estado de atenção plena. Eu entrei em estado de atenção plena e eu fui. Eu só nadei. E quando eu cheguei, eu tinha feito um 15, eu acredito, se não me engano, foi um 15 alguma coisa, eu fiquei em choque, porque eu não imaginava que eu pudesse ir tão bem naquela competição. E aí, dali, sabendo que eu estava na final A, entre a terceira e a quinta colocada, é óbvio que eu arreguei, é óbvio que na hora eu não consegui, porque eu deixei realmente emocional do tipo, meu Deus, eu posso ser terceira, eu posso ser terceira, eu posso ser terceira. Aquilo acabou comigo e eu fiquei em sexto. Mas mesmo assim, final A do sem peito, o sonho da vida, o sexto lugar naquela prova, eu não me arrependo. E eu tava no Santa nessa época. Eu fui fazer massagem antes da final A e o João Carlos, que foi meu técnico no Saldanha, junto com o Capela, no intermédio entre o Caco e depois o Caco de novo, ele era psicólogo do Santa, né? Ia com a gente nas equipes, nas provas. Ele conversou comigo e aí eu pedi massagem, que eu tava sentindo muito dura, ele me mandou pra massagem e o massagista falou pra ele, você não tem nada, ela não tem nada, é mental. O corpo dela tá perfeito, ela pode nadar, ela vai ser a terceira. Se ela nadar, o que o corpo dela era o Ney que fazia massagem na gente. Se ela nadar, o que o corpo dela tá pronto para fazer, ela vai ganhar medalha. Só que a minha cabeça não tava e depois que eu nadei,
o João veio falar, ó, você não conseguiu porque você deixou sua emoção controlar. E até acho que por isso também eu estudo tanto psicologia até hoje, é um amor da minha vida é a psicologia, porque transformar isso dentro de mim foi muito difícil. Sim, imagino. Mas o puta resultado, né? Nossa, Muito foi sensacional. Lembrar da frio na barriga de novo. legal. Meu irmão falou que ainda é o Ney, o massagista lá. Olô. O Caco fez uma pergunta que passou para mim aqui e a Priscila também. Acho É, que a a Pri Priscila perguntou fez nada. nada. Não, não! Já falei que é para nadar para não morrer afogado. Só. Mas não vai nadar para competir. Assim, de fato, nenhum dos dois veio com um talento para isso. E se tivessem vindo, eu apoiaria. Mas, se depender do meu empurrão, só vão nadar para não morrer afogado. Tá. E o que o Caco... Eu perdi a do Caco. Acho que... O Caco falou como foi minha relação com o Alberto Claro. Alberto Claro foi um mestre. De fato, o Alberto Claro é um cara diferente. É um cara especial. Cara único. Ele não existe. Ele é de outro mundo. Ele é um cara espetacular como pessoa, como técnico. Ele me ensinou a não chorar quando eu perdesse. Ele não falava comigo se eu chegasse da prova chorando. Se eu chegasse da prova com qualquer um tempo que eu tivesse feito chorando, ele não falava comigo. E isso me deixou muito mal. Porque o meu técnico não falar comigo quando eu chegasse da prova que eu não tinha ido como eu achei que deveria e conversar de forma... Eu até guardei um treino dele que veio pelo fax e postei um ano atrás. Ele chorou com a postagem, porque ele nunca imaginou que eu tivesse guardado. E os treinos de sapatão, eu e os Danilos treinando pliometria com aquele sapatão abençoado. Jesus, Maria José. A gente fez muita coisa nesse clube aí, viu? Horas e horas saltando com aquele negócio. Caramba, eu lembro disso de ver vocês. Nunca usei esse negócio. Não, nem queira. Só quem usou sabe o poder do sapatão. O Marcelo falou de alguma competição no Rio que vocês erraram o clube, que era para vocês irem para o Botafogo. Você lembra disso? O Marcelo sempre foi atrapalhado. E eu, atrapalhada também. Nós tínhamos que ir para o Vasco. E nós fomos para o Botafogo. A competição era no Vasco, como é que é o nome? Não sei o que lá, Januário, né? Porque lá, a piscina do Vasco é junto com o estádio. É muito louco. Eu tenho uma foto da arquibancada da piscina, dá pra ver a arquibancada do estádio deles. E tava tendo um jogo muito louco lá, briga de torcida. E a gente aqui, ó. O povo se matando ali e a gente aqui. Mesma coisa no Maracanã, várias vezes brigas de torcida descendo a rampa e a gente aqui, na arquibancada, vendo a coisa acontecer. Mas o abençoado do Marcelo levou a gente pra competição no lugar errado. Sorte que deu tempo de voltar. Mas era no Vasco que a gente foi pro Botafogo. Meu Deus. E, ó, tá dando que falta 2 minutos aqui. Dá um recado pra gente pra acabar. Fala um pouquinho, o que você quiser. Gente, apesar de eu ter pegado essa coisa, né, de não querer competir, não querer treinar, eu não seria quem eu sou sem a natação. Então, eu falo nas minhas palestras, me ensinou tudo. O ganhar, o perder, o perseverar, o buscar, as amizades que valiam a pena, as parcerias que ficaram para a vida. Enfim, o Saldanha marcou a minha vida para sempre. O Caco e o Marcelo fizeram parte da minha construção como pessoa. Né? O Caco sempre me deu conselhos pontuais e não importa para qual fosse o assunto. Né? Ele sempre me deu o conselho certo na hora certa. Brigando às vezes, falando com carinho outras vezes, mas ele sempre esteve do nosso lado, assim, falando o que tinha que ser dito. Né? Então, o Saldanha me deu quem eu sou, me fez atleta, trouxe meu namorado de volta e fez assim como você, quando a piscina foi destruída,
destruiu um pedaço de mim. Mas o que fica é a história de quem viveu aquele momento e a gente pode contar uma coisa que ninguém que nadar em Santos daqui para frente vai poder vivenciar. Ninguém. Seja qual for a piscina que construírem, ninguém vai saber o que era nadar naquela piscina que era mágica, naquele lugar que era incrível e que o que sobrou realmente não tem nada. Bom que caiu quando eu tava chorando, se eu paro de chorar e volto falando normal. Putz, é muito chato isso do Instagram, né? Ele não... É horrível. Já tem que nem respirar. Não, eu queria pelo menos pra você encerrar, mas tá muito estranho, ele não tá aparecendo. No... Tem muita gente ao vivo no mesmo momento, então acaba realmente ficando bugado nessa transição aqui. Mas é isso, assim, eu chorei muito quando eu fui lá e foi muito triste para mim ver o que o Saldanha se transformou perto do que ele é, do que ele representa pra gente. Mas só quem viveu a época do Saldanha sabe de fato o que é que a gente passou ali e como afortunadas nós fomos por ter vivido naquele momento, por ter vivido naquele lugar, por ter passado metade da nossa vida lá dentro, né? Eu passava mais tempo lá, era metade na escola, o resto do dia no clube e só ia para minha casa dormir. Então, assim, o Caco e o Marcelo que convenceram meus pais que eu precisava suplementar, que eu precisava depilar, raspar. Minha mãe não queria que eu raspasse o braço, porque achava que meu pelo ia ficar todo grosso. Então, foram o Caco e o Marcelo que convenceram meus pais que eu precisava evoluir como atleta. Isso demandava tomar creatina, tomar whey protein, assim por diante. Então, assim, eu devo muito do quem eu sou hoje para tudo aquilo que eles me ensinaram, para tudo que eles me mostraram como técnicos, como pessoas, como amigos, como parceiros de trabalho. E ao Saldanha, aquela saudade que dói, né? Aquela saudade que faz a gente pensar que pena que as pessoas de hoje não vão poder viver o que a gente viveu ali. É bem isso. Eu acho muito estranho, assim, não ter a piscina. Eu não acredito, sabe? E o Zé, eu não sei se é verdade, mas o Zé Matheus me falou que a piscina que construíram é de 24 metros, né? Eles construíram uma piscina de 24, porque eles não querem que tenha natação mesmo. Não dá para ter natação. Eu subi. É como se fosse aquela piscina que tinha lá em cima, né? Ela é alta, é como se fosse, porque não é. E ela, de fato, não dá para ter nem aprender a nadar, nem natação para bebê. Ela não foi projetada para ter aula, foi projetada para sócios tomarem sol. Então, a piscina do Saldanha hoje é uma piscina social, de fato, e não lembra nem o dedinho do pé de qualquer coisa que tenha tido lá. Infelizmente. Pena. Bom, que bom que a gente viveu isso e tem essas lembranças e fotos, né? Sem dúvida, não tenho palavras para dizer de tudo que eu vivi ali. A minha história tem Saldanha chancelado e sem o Saldanha eu não teria chegado tão longe, porque a gente sabe que a base que transforma o atleta não é o que o técnico da equipe principal faz, porque você já vem pronto, ele só molda. Então, quem construiu a atleta Lia foi o Caco e no final o Mussa, porque foram eles que estiveram comigo até o fim, né? Então, realmente foram eles que construíram a atleta Lia, que ajudaram a lapidar quem eu já tinha vindo para ser. E no final, o Alberto, com todo o seu talento, e o Márcio Latuffi, com toda a sua experiência, só jogaram para falar: vai, filha, agora é só fazer. Legal. Obrigada, Lia, foi muito legal. Agora vamos fazer a campanha Rui Bruno. Campanha live in English. Nossa, isso, hein? Se ele não sabe nem falar português mais, imagina... Talvez o Bruno consiga com mais facilidade. E, de repente, eu não sei nem se eles moram perto um do outro. Olha lá, a Roberta falando que amava nadar no Saldanha às 7 da manhã com o Caco, Lia e Paulinho. Gente, a gente nadava muito cedo, cara. Muito cedo. 5h30, não tinha nem nascido o sol ainda. Tava puxando lona para nadar na piscina que nem sempre estava aquecida, mesmo com lona. Passamos por momentos muito delicados do gás do Saldanha, que às vezes não tinha. Minha mãe até participou da equipe da coordenação lá para ver se conseguia melhorar tudo, mas foi uma fase bem delicada e que nós sobrevivemos. E depois eu fui pro Santa, que a piscina ficava gelada toda hora, né? Então, não tinha problema. Era isso, essa era a vida. Legal. Bom, obrigada pro pessoal que participou, Roberta, Rui e Bruno moram bem perto.
Ótimo. Já somos, vamos fazer a campanha, hashtag Rui Bruno. Vamos ver, ó, o Paulinho eu tô tentando convencer, porque ele quer, mas falou que tem um filho que tá difícil. O Carrega falou que quer tentar de novo também, vamos ver se dá certo. Justo. Vamos melhorar a internet, né, seu Carrega? Fazendo um favor. Mas obrigada, Lia, foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bacana trazer de volta toda essa minha história. Pegar meu uniforme novamente, pegar as fotos e meu caderninho de treinos. Se alguém quiser ver meu caderninho de treinos, tem muita historinha aqui, muito treino para contar para vocês. Quem quiser, eu posso mostrar depois. Mas eu adorei participar, foi muito bacana e obrigada. Obrigada por lembrar de mim e por me trazer aqui. Legal, obrigada, Lia. Eu que agradeço. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Até.